Quais são as principais dores das pessoas que procuram uma sexóloga? Olha, normalmente, mulher, né? Meu marido vai me deixar, porque eu não tenho mais desejo. É aquele medo de vou ser traída, vou ser trocada, porque eu amo meu marido, mas eu simplesmente olho para ele e não sinto mais nada. As mulheres procuram mais, É então. uma dor mais latente das mulheres, né? Os homens, quando vêm, é muito por ejaculação precoce, acaba sendo pouco, porque ele se acostuma com aquilo, a mulher não reclama e eles vão empurrando com a barriga. Mas quando ele tem alguma falha na disfunção ali. Esfera Podcast hoje continuando sobre empreendedorismo, sobre várias áreas que são de interesse para você e com conteúdo útil e de qualidade. Você que é da nossa audiência, a audiência mais inteligente da internet, do Esfera Podcast. Hoje eu trouxe aqui a Glícia Neves, que é empreendedora, empresária e sexóloga. Hoje nós vamos falar sobre mulheres empreendendo e sobre a vida do sexólogo. Como que nós podemos utilizar, né, dessa área do conhecimento para melhorar a sua vida, seja ela não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida corporativa. Vou deixar você mesma se apresentar, Glícia. Quem é a Glícia Neves? Obrigada aí pelo convite. Gostei, porque você primeiro colocou empreendedora, né? E o sexóloga veio por último. Normalmente as pessoas é sempre a sexóloga na frente. Tem gente que nem me enxerga como mulher, só como profissional. Mas é uma área desafiadora em todos os sentidos, como empreendedora, como mulher, como sexóloga. São assuntos difíceis a gente tratar, né, nas três áreas na sociedade. E como sexóloga tem um desafio maior ainda, porque as pessoas, todas elas, vou colocar dessa forma, têm problemas, seja na intimidade, seja no relacionamento, mas não admitem. Né? Aquela coisa, você está precisando de ajuda, mas não admite que tem problema. Todo mundo tem, ou é desse jeito, ou eu não preciso de ajuda. Então, a gente tem esse desafio de mostrar para a pessoa que sim, você precisa de ajuda e você pode ter ajuda. Você não precisa passar pela dor do relacionamento ou de um problema sexual sozinho, né? Os sexólogos estão aí para isso, para ajudar. Estudaram muito para isso, né? Exatamente. Quem quer ser sexólogo tem que estudar o quê? Como que a pessoa... Antes de você responder essa pergunta, eu queria... Por que você optou também por essa carreira? Porque você também é administradora, né? Sim. E aí, dentre as várias carreiras que você escolheu, também sexóloga. Como é que a pessoa se transforma num sexólogo? Eu acho que foi bem uma transformação, uma metamorfose, né, ali. Eu tinha um negócio, eu era empreendedora, sou ainda, mas assim, empresária. E eu queria seguir a carreira de planejamento estratégico, nada a ver com o que eu faço hoje, né? E quando eu montei a loja, que era uma boutique sensual, as pessoas iam para lá para falar das suas dificuldades íntimas. E eu sabia que o produto por si não ia resolver aquilo. Então eu passava a maior parte do atendimento, ali de 8 horas, ouvindo pessoas reclamando da vida. E eu, meu Deus do céu, e agora? Se eu vender isso, não vai ajudar. Se eu vender aquilo, então... Eu nem vendia, mas ficava ali ouvindo. E aí eu falei, não, eu preciso transformar isso aqui em um negócio. Não foi aquela coisa de... eu tenho uma missão de vida. Está dedicando tempo de graça. A minha ideia de empreendedora era essa. Estou fazendo isso de graça, então eu quero ganhar dinheiro com isso. E a minha vida havia íntima... uma demanda, havia uma dor que precisava ser resolvida, né? Normalmente as sexólogas que eu vejo por aí, né, na internet, elas falam assim, eu tinha um problema sexual que aí eu resolvi ajudar outras mulheres. Não fui por esse lado. Eu não tinha o problema. Eu era muito bem resolvida, essa parte da minha vida sempre foi muito tranquila. Demanda que chegou para você. Para mim era uma experiência muito, muito prazerosa e as pessoas falavam de uma realidade que eu não conhecia. Então eu falei, poxa vida, eu acho que eu posso ajudar aqui, né? E falar sobre o assunto também sempre foi muito fácil para mim. Embora eu venha de uma criação extremamente rígida, religiosa, cheia de tabus, mas eu nunca tive dificuldade de falar. E aí eu aproveitei, né? Falei, então tá bom, deixa eu ir estudar. E foi muito difícil porque 20 anos atrás, você não tinha a quantidade de cursos que tem hoje, especializações que tem hoje, né? Não era nada facilitado Informação disponível na internet como a internet estava meio que começando ainda. Eu não sabia nem o que era um WhatsApp nessa época. A gente não tinha smartphones como tem hoje. Então, foi tudo bem mais difícil. Mas eu busquei a especialização. Só que quando você faz um curso de especialização, ele não te ensina a ser uma profissional de consultório. Como que eu vou atender? Eu entendi como funcionam as etapas, o corpo, entendi. Mas e agora? Como é que eu vou transformar isso em um atendimento? E aí eu fui agregando várias outras habilidades, vários outros cursos, e hoje eu tenho o meu jeito de fazer, né?
que é um jeito só meu mesmo, que acaba que realmente dá resultado em quem está passando por dificuldades. Quais são as principais dores das pessoas que procuram uma sexóloga? Olha, normalmente, mulher, né? Meu marido vai me deixar, porque eu não tenho mais desejo. É aquele medo de vou ser traída, vou ser trocada, porque eu amo meu marido, mas eu simplesmente olho para ele e não sinto mais nada. As mulheres procuram mais, então. É uma dor mais latente das mulheres, né? Os homens, quando vêm, é muito por ejaculação precoce, acaba sendo pouco, porque ele se acostuma com aquilo, a mulher não reclama e eles vão empurrando com a barriga. Mas quando ele tem alguma falha na disfunção ali, né? Aí eles acabam procurando mais também. Entendeu? Então, mas essa dor da mulher de que não desejo meu marido que eu deveria desejar é muito grande. E a solução para isso, por exemplo, o seu trabalho profissional leva muito tempo para chegar a uma solução? Assim, eu falo em média, né? Porque cada pessoa, Sim. cada vida é uma sentença, como dizem, né? Mas existe um tempo médio ali para que a pessoa consiga ter resultados com o trabalho? É interessante. Quando eu comecei, eu não gosto de coisas muito complicadas e demoradas. Então, eu tinha uma necessidade de ser mais rápida, né? E para quem vai ganhar dinheiro com consulta, ser rápido não é bom, né? A terapia convencional, você deixa o paciente ali a vida toda. Então, fica a vida toda fazendo terapia. Mas eu não sentia que tinha que ir por esse caminho. Você queria resolver também o problema. Eu queria, de alguma forma, de verdade, ajudar. Então, antes de ter toda a bagagem que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou uma Glícia diferente daquela época. As terapias, dependendo do problema e principalmente da resistência da pessoa, eram 4 sessões. 4 sessões eram suficientes para resolver um problema. Semanais ou... Uma por semana. Eu tive uma paciente que ela precisou de uma sessão para resolver o problema dela. Porque o que faz a pessoa demorar? A resistência interna. Ela está agarrada ao sofrimento, ela não quer mudar nada nela. Às vezes é só uma chavinha que precisa virar. Mas é sempre só uma chavinha. É muito simples. Na hora que você vira aquela chave, você percebe, oh, meu Deus do céu. Isso pode acontecer quase que instantaneamente ou pode levar anos. Anos, exatamente. Então, é a resistência da pessoa. Essa paciente em específico, ela me marcou muito, porque ela falou assim, não, agora eu já entendi. Tá tão claro. O que eu vou fazer com o resto das sessões? Eu falei, venha pra gente conversar. E ela realmente fez isso. Ver se funcionou na prática, né? Sim. E aí mas mudou, caiu a ficha, literalmente ali, né? Foi uma sessão. Ela entendeu o que estava fazendo de errado e ela começou a fazer certo. Então, o tempo de duração é determinado pela resistência do paciente. Quanto mais aberto ao processo ele for, mais rápido ele tem a solução do problema dele. Então, os problemas as mulheres procuram mais e os problemas relacionados às mulheres são mais coisas emocionais. Já do homem, pelo que você falou, embora eles procurem menos, né? Está relacionado com... Não sei se é com coisas físicas, mas talvez o emocional faça somatizar, né, e ser físico. Uhum. E os problemas dos homens? Geralmente resolve mais rápido também ou é mais demorado? Olha, os homens, eles são mais decididos para buscarem um processo, digamos. Ele falhou uma vez, ele já procura ajuda. Né? A mulher, ela passa... Eu atendi uma mulher uma vez que ela tinha 20 anos, que ela não tinha desejo pelo parceiro dela. Eu achava que era o contrário. Não, as mulheres são muito lentas, muito lentas. Elas ficam em relacionamentos que já estão acabados porque elas têm medo da mudança. O homem não. O homem, se ele decidir sair, ele vai embora, não importa se a mulher está grávida, se está doente. Ele vai embora, ele não olha para trás. A mulher, ela tem um apego muito maior emocionalmente. Então, elas demoram mais a buscarem ajuda. O homem é mais prático. O homem é mais prático. Ele falhou. Certa vez eu atendi era um rapaz jovem, né? Namorando ainda. Então é muito importante para um homem isso aí, né? Muito importante. E aí ele tava lá e tal, e falhou. No outro dia ele já tava me ligando. Eu falei, mas o que aconteceu? É um padrão? Ele, não, aconteceu ontem. Aí, né, as mulheres demoram mais. Mas você falou assim que é uma questão de problemas emocionais. É algo mais profundo. Tanto de homens quanto mulheres, o problema não é emocional, é mental. É a forma como ela enxerga aquilo. Ela conta uma história interna sobre aquele assunto. Ela se envolve com aquela história e ela vai vivenciar aquela história. Então, seja uma disfunção, seja um problema no relacionamento, sempre é um problema mental. Entendeu? Eu tenho uma frasezinha que de vez em quando eu utilizo, é assim, ó. Todo problema íntimo é um problema mental. Não é um problema do corpo, não é um problema do hormônio, é um problema da mente. Quando a gente faz essa correção da mente, o problema vai desaparecer, o sintoma desaparece. Porque o corpo ele só está refletindo algum desconforto interno. Né? E não está na emoção, a emoção também está respondendo à mente. Então, é um problema mental. Perfeito. Agora,
A pessoa que ela tem um comportamento... A gente vê hoje muito questão de comportamentos inadequados. Você acha que... Você começou aí há algum tempo atrás... De lá para cá, você acha que mudou muito o comportamento das pessoas? Porque a gente vê hoje muitas questões de assédio sexual, mulheres reclamando que os homens não estão mais sendo ativos na hora de buscar, né, um relacionamento. E a gente vê os homens às vezes reclamando que se sentem intimidados, às vezes com medo de ser mal interpretados. E isso a gente vê que realmente vem mudando. Sim. Mas no atendimento, você acha que isso tem interferido? As pessoas estão com menos mitos sobre sexo, a sexologia e menos tabus? Ou você acha que está do mesmo jeito? Ou piorou? Eu acho que piorou. Piorou, né? Piorou porque antigamente tinha uns mitos bem... tinha várias caixas de mito e elas eram conhecidas. Hoje essas caixas se multiplicaram. Misturaram. Exatamente, existem muitas outras coisas. A gente fala de uma tal de liberdade sexual que ela não existe, né? Porque só existe liberdade se a sua mente for. Se for só o corpo, não tem liberdade. Você está tentando ali alguma coisa. E as pessoas estão cada vez mais confusas, as relações estão mais difíceis e o sexo com muito menos prazer. A gente tem uma quantidade maior, mas com muito menos qualidade. Então, eu acho que não melhorou perigoso, muito, não. Né? Você achar que tem liberdade para fazer, mas não entende nem o que você está fazendo ali. Isso é muito perigoso, justamente para as questões emocionais também, né? E mentais. Sim. A saúde mental hoje parece que é o foco. Ou estou enganado? É o foco, né? A mente governa o corpo. Se você está vivendo aí, o seu corpo está governando você, você já está desgovernado. Então, é a mente quem governa o corpo. Quando você vai atender um homem que ele tem disfunção erétil, a mente dele está atrapalhando ele. Não é o corpo que não está funcionando, é a mente dele que está atrapalhando. Eu atendi um casal, eu atendo casal separado, né? O homem em um horário, a mulher em outro. E aí esse homem já era um homem de idade, ele estava passando por dificuldade, ele já tinha feito outros processos de terapia. E ele falou assim: Glícia, quando a luz do quarto apaga e a porta fecha, para mim aquilo é o pior momento do dia. Um homem, né? Normalmente é uma fala muito feminina. Por quê? Porque a mulher dele era extremamente fogosa, queria muito e ele não estava tendo dificuldade. Mas na hora que apagava a luz, a mente dele já falava para ele: eita, e agora? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí que não vai. E aí não vai dar certo mesmo. Você já condicionou. Entendeu? Então, assim, é mental. Não adianta você querer fazer um exercício só para o corpo. Se você não trabalhar esse aspecto da mente, que é uma nuance bem mais profunda, não vai funcionar. Vai ser paliativo ali. E sobre isso, isso acaba atrapalhando a vida da pessoa em outras áreas também, né? No trabalho, nas relações sociais e tudo. Então, hoje eu vejo até que... Você estava até me falando que tinha uma norma técnica. Eu ia perguntar sobre isso, falando, não, tem até uma norma técnica sobre isso, de como as pessoas devem se comportar no ambiente de trabalho, né? Existem, eu não sei se aulas, cursos ou mentorias focados para a empresa, às vezes a pessoa não teve educação sexual na idade adequada, né? E foi tendo hábitos ou comportamentos que podem ser tidos, ou podem ser mesmo, ou podem ser reconhecidos como inadequados no ambiente de trabalho. Sim. É importante trabalhar isso ou você acha que está equilibrado? Olha, eu acho que ninguém tem orientação sexual, né? Ninguém tem. Você teve na sua infância? A gente foi aprendendo ali. Eu também não tive. Regras. Né? Essa ideia de que os pais educam os filhos e falam sobre sexualidade é um mito. É um mito. Hoje até a gente tem raríssimas exceções. Vamos colocar assim, de 100 um faz isso. Mas a maior parte deixa aprender com o mundo. Tem uns que tentam fazer e acaba piorando. Porque eles não teve? Sim, e isso se dá muito por quê? Porque eles têm as próprias dificuldades íntimas e sexuais. Tem as dificuldades deles. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou educar alguém? Como é que eu vou orientar se eu estou cheia de problemas? Né? Se você não está curado, você vai passar o quê? As suas dificuldades. Você tem que estar bem para você falar sobre aquele assunto. Ontem eu estava jogando bola com a minha filha, né? Brincando lá no prédio, aí ela vem, do nada, assim, a bola veio, ela, mamãe, o que é lésbica? Ela me faz perguntas, assim, das mais inusitadas. E eu tranquilamente respondi, é uma mulher que gosta de uma outra mulher. Ela, tipo sapatão? Aí eu nem sabia que ela sabia esse termo. Eu falei, onde você ouviu isso? Ela, não, uma menina falou que a outra tava, aquela fulana lá, criança. Foi meia sapatão, e aí eu queria saber o que era. Aí eu falei, não, é a mesma coisa, só que um é um jeito mais educado de você falar, e o outro é um jeito mais
agressivo de falar. É bom que a criança é direta para perguntar também. Sim, né? mas eu dei uma explicação para ela. Uma outra mãe, em um outro contexto, iria levar ela, lavar a boca dela com sabão, bater, repreender, chamar o bispo, o padre, exorcizar, porque ia achar algo inadequado. Então, como uma mãe, uma mulher que tem esse tanto de pensamento ruim sobre qualquer assunto, vai educar seu filho? E não tem como fugir, porque a criança vai para a escola, a criança vai para, às vezes até no ambiente de igreja e tudo, as pessoas falam. Uai, a minha filha, alguma coleguinha falou para ela. Então, o que eu podia falar? Porque se você dá informação para o seu filho, ele Fora vai... a internet, né? Que tem coisas Fora a internet. cabeludas lá Sim. também. Mas se você orienta, se você fala, se você explica, dá uma resposta, ele vai voltar de novo, porque ele sentiu você. Ah, ali é minha fonte, eu posso perguntar qualquer coisa para minha mãe. E eu quero que a minha filha sinta isso. Que quando ela tiver um assunto difícil, ela não vai primeiro perguntar para um estranho, ela vem perguntar para mim. Mas normalmente os pais têm essa dificuldade. E aí, na primeira vez que a criança traz uma pergunta, o pai vai lá e repreende, ele vai trazer novamente? Não vai, ele entendeu. E se eu levar esse tipo de coisa, ele vai me bater, vai gritar comigo. Não vou levar. Né? Então, um pai que não está curado não vai ser um bom exemplo nesse sentido para os filhos. Né? Então, nesse contexto, dentro da empresa, é todo mundo caótico. Não tem ninguém que teve orientação, educação. Não teve. Então, o que eles aprenderam? Que é instinto, que é desse jeito mesmo, e que eu sou homem, a outra é mulher, o outro é que tem que guardar, o outro que tem que ser agressivo. Então, precisa, sim, ter uma condução para que haja uma harmonia no ambiente profissional. E dentro desse contexto, quem está ouvindo aí pode pensar assim, mas o que tem a ver? Tem a ver porque, às vezes, a pessoa flerta no ambiente de trabalho, aborda de maneira inadequada, e muitas empresas, acho que a maioria, proíbe certos tipos de comportamento, ou até relacionamento entre trabalhadores ali naquele ambiente. E para piorar, tem gente que gosta de tocar, pegar no outro, às vezes não sabe, para ele talvez é normal no ambiente que ele foi criado, mas para outra pessoa às vezes é uma coisa totalmente inadequada. E isso pode gerar problemas, e hoje em dia, com as legislações cada vez se aperfeiçoando mais nesse sentido, se aperfeiçoando eu digo no sentido de criando cada vez mais leis sobre a mesma coisa, porque não necessariamente é uma evolução, às vezes vão misturando as coisas, isso pode gerar até problemas de cunho, processos, né? Criminais contra a pessoa, né? Assédio moral, assédio sexual, sim. Exatamente. E existe nessa normativa aí que a gente tinha falado, existe essa previsão, e um empresário, por exemplo, que ele quer ter, ele pode procurar um profissional na sua área para pelo menos tentar amenizar esse tipo de situação na empresa dele? Sim, as pessoas elas têm dificuldade de um modo geral, inclusive os empresários, em investir em saúde preventiva, né? Normalmente a gente espera o caos, espera os funcionários mandarem um bocado de atestado, espera um processo para depois você correr atrás e reverter. Isso é saúde mental, principalmente. É saúde mental. Então, até as pesquisas mesmo comprovam, né? Empresas que investem em saúde mental, elas têm uma produtividade muito melhor. Porque a pessoa não está assim a ponto de explodir. E se ela explode, ela vai explodir no ambiente, ela vai explodir com o seu cliente, né? E acaba gerando ali... Ou às vezes com você mesmo, dono da empresa. Com você mesmo, e um prejuízo financeiro para a empresa. Porque pessoas mais adoentadas faltam mais e você tem mais custo. Então, é uma questão de ter inteligência para você investir no lugar certo. Às vezes até uma demissão tem um custo grande também. Toda demissão, o custo é altíssimo. E às vezes a pessoa só precisava desabafar, realinhar, ser ouvida. Às vezes o problema está na casa dela, não é nem na empresa, mas aí ela tem um problema, às vezes o funcionário tem um problema com a esposa, ou a esposa com o marido em casa, um problema que às vezes poderia ser resolvido de forma simples com um terapeuta, né? Sim. E isso cai o rendimento dele absurdamente e pode gerar até uma falha. Até os flertes dentro do ambiente de trabalho, né? Normalmente a relação em casa está fragilizada. Faz muito tempo que não tem sexo, tá aquela coisa mais difícil. Aí no ambiente de trabalho a pessoa tá sempre ali, bonita, arrumada, cheirosa, dá aquele bom dia bem gostoso, simpática. A pessoa acaba confundindo. Então, algo tão simples como, né, uma fala, uma realidade, ou uma terapia, uma sessão, poderia ajudar sim. Que aí aquela carência afetiva motiva, às vezes, a pessoa criar, às vezes, ilusões na cabeça dela ali e confundir as coisas. Aí quer ficar mais tempo no trabalho porque acha que lá tá melhor, né? Aí o problema só aumenta.
E sobre, por exemplo, você também empreende em outros setores, né? Sim. Você começou, na verdade, empreendendo no comércio, e aí viu essa dor que o seu cliente tinha, gerou uma demanda e você se aperfeiçoou em outra área também. E você concilia hoje ou você está mais focada no empreendedorismo? Eu estou empreendendo em todas as áreas. Em todas as áreas, dando certo, assim, no sentido de não sendo um peso, hoje a minha vida é muito voltada para tem que ser leve. Então eu não aceito nada que seja pesado na minha vida, nada, nem ninguém. Tipo, é uma amizade que vai me trazer peso, não quero. É um negócio que você vai ganhar muito dinheiro, mas é pesado, não quero. Porque quando você chega num momento de paz, você não vai abrir mão daquela paz para ganhar nada a mais que aquilo ali. Então, é para manter isso, né? Só que eu tenho conseguido conciliar empreender com manter o meu estado de paz, que eu sei que é uma coisa difícil para a maior parte das pessoas. Os empresários, eles perdem a paz para ganhar dinheiro. Eu acho que é um preço caro que se paga, né? Eu não estou disposta. Hoje saúde mental está mais caro que Ferrari, né? Não é? Então, não quero vender a minha paz. E aí, dentro do empreender, tem um movimento, que é uma comunidade que eu estou à frente, né? Que é o Movimento Mulheres Conectadas, que eu busco mostrar para essas mulheres, que a maior parte são empresárias, mas não é uma regra, que você pode viver, trabalhar, ser mulher, namorar, empreender, sem perder sua paz, sem perder a sua leveza. Não é a quantidade de coisas que você faz, é como está a sua mente quando você faz. Então, se ela estiver bem, ela pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu te falei que eu acordo 5 da manhã, eu não tenho nem hora para dormir e eu não sinto peso. E o tempo todo eu estou fazendo alguma coisa. Ainda crio a minha filha, ainda tenho tempo para brincar com ela. Porque o meu estado interno mudou, né? Então, não é a quantidade de tarefas que você tem. Tem gente que faz uma coisa só e se sente cansado, sobrecarregado. Então, é como você está quando você está fazendo. E aí, nesse projeto, a gente busca levar a mulher a ter essa consciência de empreenda, mas esteja leve. Até porque quem já empreendeu numa empresa menor já percebeu que quando você está bem, seu negócio vai bem. Quando você está mal, os clientes somem, o negócio, o dinheiro some, e você começa a entrar naquela dinâmica de desespero, e aí o que o negócio, né, a torneira fecha. E o que você faz com isso? Né? Então, assim, esteja bem. Empreender é uma consequência, ganhar dinheiro é uma consequência, mas você tem que estar bem nesse processo. É possível ser por completo sem carregar muita coisa, né? Sim, eu acho que essa falácia de que, você não é feliz, você só pode escolher uma área, isso é uma balela do tamanho do mundo. Porque se for para você viver, mas eu só vou ser bom aqui nessa área, não. Eu tenho que abrir mão da minha família agora para poder empreender. Não, agora eu tenho que. Não existe isso, né? Na verdade, é o que as pessoas fazem. Mas eu acho que existe um outro jeito de viver. Que você pode sim estar bem em casa, estar bem no trabalho, e ganhar dinheiro e fazer sexo e estar feliz. Por que você tem que abrir mão de alguma coisa? Então, quando você está pleno, quando você está bem, você consegue estar em todas as áreas bem. É uma questão de mudança de mentalidade mesmo. E quem quiser, por exemplo, ter acesso tanto ao seu trabalho, esse movimento que você falou, né, das mulheres conectadas, sim. Ele é um movimento aberto ou é já fechado, restrito para um grupo específico? Não, no meu trabalho nas redes sociais me encontram, né, é @glicianeves_terapeuta. Então lá eu falo... Já segue lá, pessoal. Lá eu falo sobre sexualidade, falo sobre a não dualidade, que é a forma de terapia que eu abordo hoje, né? Que o problema não é o sexo, é a mente. Então, é uma pegada realmente, assim, voltada muito mais para o lado da sexualidade. E o movimento é @movimento Mulheres Conectadas, que é uma dinâmica para ensinar as mulheres a não perder a sua leveza enquanto elas estão ali sendo elas, né? Sendo mulheres, certo? E também é aberta, é uma comunidade que a gente tem, mas é bem fácil o acesso. Basta a mulher querer ir para um outro caminho. Porque se ela estiver correndo ainda, sabe, na corrida dos ratos, ela não está aberta. Mas chega uma hora que cansa. Você cansa, fala assim, chega, eu estou fazendo o que todo mundo fala, estou seguindo os gurus tudo da internet, e estou indo nos congressos, estou fazendo imersão, e eu continuo me sentindo pesada. Então, essa hora é uma hora boa. Eu atendo alguns pacientes que eles chegam e falam assim, a frase é essa, tô cansada, Glícia, da minha vida. E eu bato palma e falo, graças a Deus. Chegou a hora. Chegou a hora, porque se você não cansar, você não vai buscar mudança. Tem uma hora que você tem que cansar. Enquanto tá cômodo, não busca mudança, né? Sim, tem que ser desconfortável, sabe? Tem que doer, porque aí a pessoa não precisaria ser assim.
Mas a maior parte das pessoas só fazem algo, só entende que tem um outro caminho quando começa a doer. Então, esse desconforto, assim, eu falo, ai, Deus, obrigado que esse desconforto chegou para essa pessoa. E aí a gente vai conduzindo para ela perceber que é só ela pensando. Você, mulher da nossa audiência aí, que já está se sentindo exausta, cansada, é a hora. Já procura lá, nós vamos deixar o link aqui para você seguir, curtir, olhar o trabalho dela lá no perfil do Instagram e também conhecer o Mulheres Conectadas para que você Exatamente. possa realmente dar essa virada de chave na sua vida aí Sim. e ter mais saúde mental, mais equilíbrio, né? Exatamente. E você falou de uma coisa interessante aí, que eu não sei o que é e agora fiquei curioso, que é a terapia não dual, alguma coisa assim que você falou. Sim. Explica melhor o que é isso aí, que eu fiquei curioso. Quando chega nesse momento da vida que a gente fala, chega, né? Parece que sempre tem dois caminhos. Caso ou separo. Tenho filho ou não quero ter filho. Arrumo um amante ou fico nesse casamento infeliz. Parece que sempre são dois caminhos, que é dualidade. E quando eu cheguei nessa fase da vida de chega, eu não aguento mais, eu estava nesses dois caminhos. E não interessava se eu fosse por um caminho ou por outro, o resultado era sempre sofrimento no final. E houve um questionamento. Sempre abria mão de algo que era importante para você. Sempre tinha sofrimento. Digamos, se você está num relacionamento e você fala, não, o melhor aqui é separar porque esse relacionamento está doendo. Você vai sofrer. O outro relacionamento vai ter dificuldades. Você vai passar pelas mesmas coisas. É sofrimento. Então eu troco 6 por meia dúzia. E eu estava cansada disso. Não interessava o caminho que eu fosse seguir. Parece que sempre tinha um sofrimento esperando lá no final. E o meu questionamento para Deus era esse, do tipo, isso é vida? É isso que é viver? Porque todo mundo faz do mesmo jeito. Na minha cabeça eu fiz tudo certinho, como manda o protocolo, porque eu fiz, né? O protocolo manda fazer isso, faz assim, casa, noiva, tem uma empresa, escreva um livro, plante uma árvore. Fiz tudo isso e eu não tô me sentindo feliz. Não tô me sentindo. E eu acho que tem que ter um outro jeito de viver. E aí, quando você faz uma pergunta assim, sincera e verdadeira, a resposta vem. E o outro jeito de viver não estava nessa escolha dual. Estava em um caminho de unidade. Então, é um caminho de unidade que eu preciso desaprender, deixar coisas que eu acho que eu sou para ser simplesmente quem eu já sou. E aí foi um processo interno muito forte que aconteceu, né? De você desconstruir ali todos os seus conceitos, todas as suas ideias. Eu cheguei num momento que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que me chamava Glícia, que eu era mulher e tinha uma filha, mas tudo perdeu sentido. Parece tudo. Que resetou. A sensação, eu não Ia tinha começar de essa palavra. novo. Resetou. E falei, pô, e agora? Eu vou fazer o quê? Porque eu não sabia. Tudo que eu sabia até ali, eu fui ensinada por alguém que vivia caos. Né? Aprendi a ser caótica. E não era você mesma. Não era eu. Né? Porque o que é seu? O seu nome te deram. Né? A religião que você tá, você aprendeu com alguém. Não tinha nada meu ali. Então, basicamente, você passou a descobrir quem você era primeiro para depois ver o que você ia fazer, né? Aí eu fiquei esperando, né? Porque se eu fosse buscar eu mesmo saber quem eu era, eu ia voltar para o padrão que eu estava. E eu fiquei ali esperando. E foi uma espera muito angustiante, porque você quer fazer alguma coisa. E em silêncio, Tá passando, né? A gente fica... em silêncio, eu fui encontrando as respostas. E as respostas estavam naquela simplicidade que você falou. Você não precisa fazer nada, você já é perfeita. Então, simplesmente comece a fazer algo. Seja você de verdade, não seja alguém que você espera, que é o que os outros esperam, ou a profissão que você está. Só seja você. E ali eu comecei um movimento interno, né? Foi onde eu criei o grupo, né? Para ensinar, porque quando você ensina, você aprende, né? Para reforçar aquilo na minha mente. E aí eu fui vendo que a resposta não estava no dual, estava na unidade. Um único caminho. Um único caminho que leva a você sair do sofrimento de verdade. Porque tem uma frase de um filósofo que é assim, penso, logo existo, né? Eu ressignifiquei ela, penso, logo sofro. Porque todo mundo que pensa, sofre. Então, quando você vai para esse caminho que é fora da dualidade, você tem menos pensamento. Por isso que a gente tem preguiça de pensar, porque parece que dói, né? Mas dói. tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Agora, no sentido de... pensar demais no problema ou na solução dele realmente desgasta. Desgasta. E é para tudo. Porque, olha, digamos que você está na hora lá namorando. Sou sexual, eu vou usar exemplos de sexo, né? Você está namorando. Qual é a necessidade de pensar no que você está fazendo ali?
Acaba tirando a concentração Se e você desanda o trem. pensa, o homem vai perder ereção, a mulher vai perder lubrificação e a mente vai para outro lugar e ela não vai estar conectada com o Eu corpo. tenho umas perguntas bem quentinhas sobre a área de sexologia já. Mas você A gente vai percebe? chegar lá. Então, o pensamento é para você organizar. Hoje eu vou gravar o podcast. Esse é bom. Mas o que eu vou falar? O que ele vai perguntar? O que as pessoas vão achar? As pessoas vão para esse lugar de pensar. Então, pensar dessa forma gera sofrimento. E a maioria dessas coisas não vai acontecer que a pessoa pensou. Exatamente. Ou não da forma que ela pensou. Não vai acontecer e é irrelevante. Porque você pensar não vai tirar você de viver aquilo. Então, a vida é o que é. Está acontecendo ali. Esteja ali. Então, essa foi a mudança. Na terapia não dual, a gente não valida o sofrimento da pessoa. A gente leva ela para uma mente que ela não acessou ainda. Então, ela sai daquele sofrimento que ela está envolvida e ela começa a sentir diferença. Poxa, realmente, olha, se eu for para esse lugar aqui, eu não estou sentindo mais isso. E ela começa a perceber que não precisa ser uma resposta binária, que pode existir um caminho que ele é mais tranquilo. Ela pode fazer uma coisa só, pode fazer várias e seguir entendendo que aquilo faz parte de um todo. É isso, mais ou menos? Ela está no todo, né? Uhum. E ela não está mais fragmentada num dual. Ela segue o fluxo da vida, ela segue a vida. E a vida, para mim, é Deus. Então, ou você segue a vida, ou você vai sofrer na vida. Eu prefiro seguir a vida. É uma abordagem bem interessante. Achei bem positivo isso aí. Ela é disruptiva, porque ela tira a gente desse senso comum de pensar. Aí só a pessoa entrar em contato com você, ela consegue ter acesso a essa... É uma espécie de terapia? É uma terapia. Hoje, o meu processo de terapia sexual e de casal é não dual, porque é como eu vivo. Eu não posso mostrar uma terapia... É o que está funcionando, né? Colocar uma terapia diferente de uma coisa que eu vivi. É a minha experiência. E a gente ensina as experiências que a gente tem. Por isso que eu te falei, um pai e mãe frustrada vão ensinar o que para os filhos sobre sexo? Suas frustrações. A pessoa já vai aprender que é uma coisa ruim. Sim, o profissional... Eu vejo muito, as pessoas hoje estão muito... Eu falo porque eu tenho vários conhecidos que passaram pelo processo de separação, principalmente, ou estão em processo de separação, e as pessoas parecem que ficam assim, muito amarguradas, assim, que acham que nunca mais vai dar certo, nem com ela, nem com ninguém. Sim. Né? E isso é perigoso, né? Porque a pessoa às vezes deixa de viver uma coisa legal porque ele já se blindou, porque sempre, ou naquele momento, ele teve uma experiência ruim. Isso é muito comum de aparecer para você, essa... Sofrimento. A mente criando historinhas e a pessoa acreditando nela. Né? Então, quando a gente sai desse lugar de que todo mundo pensa assim, de que é assim, porque às vezes ela nem viveu aquela experiência, ela ouviu falar, mas ela acaba trazendo para o comportamento, Ela né? criou uma crença em relação àquilo. Sim. Então, a não dualidade é sair das crenças, literalmente. É você ir para um espaço onde está tudo em aberto. Então, você é mais livre. Você é mais livre para falar, você é mais livre para se expressar, você é mais livre para viver. Porque você não tem ali uma história contando coisas na sua cabeça o tempo todo. Vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso. Sabe aquele diálogo mental insistente? Você não tem aquilo o tempo todo. É mais leve. Isso eu posso garantir. Pela sua experiência, você acha que a tendência é, nesse campo, as pessoas evoluírem e melhorarem? Ou você acha que tem campo para muitos profissionais na área de sexologia ainda, porque a coisa está só piorando? Mas em que sentido de evoluir e melhorar o ser humano? É, as pessoas se relacionarem melhor e começarem a ter menos tabus, menos mitos sobre o comportamento sexual e o relacionamento também em si. As pessoas... Porque minha visão como um leigo que só vê as coisas acontecerem e fica observando, é que parece que as pessoas estão cada vez com mais medo de se relacionar e com cada vez mais dúvidas sobre uma coisa que em tese deveria ser simples, né? Que era um relacionamento sexual entre parceiros. Sim. Você acha que a gente até falou antes que você acha que parece que as coisas pioraram, né? De uns anos para cá. Você acha que a tendência é isso se reajustar, se reequilibrar e seguir? Ou, porque a gente fala também sobre o empreendedorismo, né? Vai precisar de mais sexólogos e psicólogos para resolver isso? Ou você acha que uma hora isso vai estabilizar? Eu acho que vai precisar de pessoas mais despertas para ajudarem outras a despertarem. Porque assim, enquanto a gente está nesse processo de evolução, a evolução não é o ponto final, não é a jornada, né? Não é a jornada. Se você está buscando evoluir, você já perdeu quem você é. Porque é como se eu fosse inadequada e existe uma versão minha melhor lá no futuro. E as pessoas vivenciam desse jeito. E esse pensamento, ele é dual.
E as terapias, a maior parte delas são duais. Você tem que tomar uma decisão entre dois extremos. Esse lugar é o lugar de sofrimento. Entende? Então, aqui está na evolução. A minha proposta é, bora sair desse lugar. Vamos despertar. Despertar desse sonho de loucura que você mesmo criou. E aí você vai deixando coisas para trás. Pensamentos, crenças, sofrimento. E é algo tão bonito, porque a pessoa percebe assim, meu Deus, do que mesmo que eu estava sofrendo? Às vezes a pessoa já tem o que era bom para ela ali com ela, mas ela não estava nem usando, não estava sabendo Ela sempre usar tem. e buscando alguma coisa que ela nem sabia se ia ser bom, né? Porque essa mente da dualidade, ela tá sempre levando você para um futuro. Ah, o sexo aqui tá ruim, então preciso melhorar no futuro. Meu casamento tá ruim, tenho que corrigir meu marido Precisa para o arrumar futuro. outro, começar, né? Sempre no futuro. Até a salvação. Ah, Deus é no futuro. É lá quando eu morrer que eu vou salvar. É sempre no futuro. Então a pessoa sai do que ela está vivenciando para criar uma história de um futuro que vai ser igual ao presente, porque ela não tá mudando. Esse No é o final lugar das que gera contas, ela tá sofrimento. fantasiando. Ela troca 6 por meia dúzia. Ela troca uma fantasia aqui por uma outra fantasia ali. E ela não sai desse lugar, por isso que continua sofrendo. Entendeu? É algo profundo. Se a gente parar para pensar mesmo, é impactante, porque É impactante. o que a gente observa é isso mesmo. Você está sempre buscando algo Sim. e não usa nem o que já conseguiu Não ali, usa. seja até financeiramente, ou no relacionamento, ou no trabalho, e não aproveita o que ela já gastou Sim. energia, tempo, disponibilidade. Esse buscador, que está sempre fora, não, agora eu tenho dinheiro, agora tem que ter mais. É o que quer ser mais, né? Não precisa ser o religioso, tem que ser o mais religioso, o mais altruísta, o mais bonito, o corpo mais sarado. É sempre quer mais, né? Esse buscador é o que a gente chama de é o ego da pessoa. Coincidência ou não, eu vi um vídeo que a moça estava declamando uma poesia de uma poeta europeia, eu não lembro exatamente o nome, porque eu vi muito rápido, eu não fixei, mas falava disso, que nesse poema ela contemplava uma figueira e tinha vários figos crescendo, e ela contemplava aquilo como se fosse a vida dela, que cada figo era uma coisa. Por exemplo, um figo bonito ali era casar e ter uma família, o outro era ser uma poetisa, o outro era ser uma atleta de remo. Eu vou até pesquisar isso para me colocar aqui depois na descrição para vocês, que é interessante. E ela ficava ali, tá, mas qual desses figos eu vou escolher dessa figueira? E ela ficava naquilo ali e as figueiras começavam a murchar, empretecer e cair e ela não Sim. usou nenhuma. E você é a figueira, você não são os Exatamente. figos que estão ali. O figo é só um resultado. O figo é só os personagens que você vai interagindo ao longo. Então, quando a gente se perde, a gente se agarra ao figo. E o figo não é. Ele vai cair uma hora. Ele vai cair, exatamente. Ele vai crescer, ele vai ficar maduro, vai ficar bonito, suculento, mas uma hora ele vai apodrecer se ele não for apodrecer, usado. o pássaro vai comer, não vai funcionar. E a gente se perde muito nessa mentalidade dual nos personagens. Uma hora eu sou mulher, uma hora eu sou mãe, uma hora eu sou amante, uma hora eu sou empresário, uma hora eu sou profissional. Tá, e quando você é você? Porque tem alguém internamente vivenciando todas essas experiências. Né? Porque no final das contas você está servindo alguém quando você está tentando ser tudo. Um empreendedor está servindo o cliente, a mãe está servindo o filho, a esposa está servindo o marido e tal, mas e você, né? Quando você vai se servir, né? Seja o homem ou seja a mulher, vejo que as pessoas parecem que esquecem um pouco de si. Esquece muito. E isso na intimidade vai dar disfunção sexual. Principalmente quando o outro não esquece dele mesmo, né? Ele tá fazendo a parte dele lá, mas às vezes você não tá desenvolvendo as suas próprias necessidades. Sim. E aí uma hora vai desandar. Curioso, porque nesse sentido de esquecer quem somos, os homens têm uma tendência mais forte de permanecer naquilo que eles acreditam. As mulheres, elas viram a casaca muito, muito forte, muito rápido. Porque elas se acham muito emocional, né? Então tem essa frase que as mulheres são emocionais e os homens... Não, todos são emocionais porque todos têm emoção. A questão é, isso te domina ou simplesmente você passa pelas emoções? Então as mulheres elas têm uma propensão maior... É porque a emoção ela altera com várias
a decorrer do ambiente, de vários estímulos, né? Uhum. Dependendo do estímulo, vem uma emoção. Sim. E a mulher, ela tende a mudar mais de acordo com a emoção, Ela né? tende a se apegar mais à emoção que ela tá sentindo. Ah, a emoção em si. Ela se apega mais. E o homem, ele já fica mais ali no... Sim, Independente ele da emoção, sente ele a tende... emoção, mas ele passa mais rápido por ela. Então, digamos, a mulher tá em casa, mandou uma mensagem para um parceiro, aí ela já começa a sentir, ele tá me traindo. Aí ela já começa a passar mal. Aí ela já começa a fantasiar um bocado de coisa. Ela começa a ver testemunho daquilo que ela tá fantasiando. Essas são as histórias da dualidade. É o que eu vejo mais os homens reclamar também. Aí quando o marido chega dentro de casa, ela já tá armada, ela vai atacar. Ela já tá com todo um enredo, uma história Sim, e ela já que sofreu. aconteceu na cabeça dela. Ela já sofreu com aquilo, porque é real, o sentir é muito real, né? O homem, ele tá lá dentro de casa, ele manda uma mensagem para a esposa, ele não fica nessa angústia. Alguns que estão muito, né, assim... Emotivo. Sim, Eu vi acabam um indo, essa mas normalmente semana. não. Foi contar uma história e começou a se emocionar, e começou a falar, calma. Então, assim, eles passam mais rápido pela emoção e saem, né? As mulheres ficam mais presas nas próprias histórias emocionais. Só que nós não somos as nossas emoções. Então, falar que você é emocional é uma mentira. Você não só é. uma camada da sua É personalidade. só uma camada da sua personalidade. Você é mental, esse mental gera emoção, essa emoção interfere na sua energia, que você vai perceber no corpo, mas são só receptores e... Isso nada facilita mais. no final das contas. Isso facilita ou dificulta, por exemplo, a terapia? O fato da mulher ser mais emocional, o homem passar mais. Qual dos dois é mais fácil de lidar na terapia? O homem. Isso me surpreendeu, eu achei que Sem era... rodeio. O homem, porque quando ele vai, ele já está bem mais decidido de que ele quer ajuda. Façam terapia, pessoal. Façam Tanto os terapia. homens quanto as mulheres. Façam terapia. A mulher, muitas vezes, ela busca terapia para provar para o parceiro que ele está errado. Ela não busca terapia, muitas vezes. Ela quer um apoio, uma validação pro que ela ela já é a acha. vítima, sim. Então não é assim, eu preciso melhorar porque eu tô tendo esse problema no relacionamento. Não, eu tenho que provar pro meu marido que ele tá errado. Teve uma paciente minha que ela pagou o processo de terapia, os dois foram fazer. Chegou na terceira sessão, ela queria desistir, porque ela viu que não tinha a ver com o marido dela, ela tinha que melhorar. E aí ela achou aquilo um absurdo. Ela falou, não, e o marido dela lá, certinho, fazendo o processo. Aí quando ela percebeu que o meu caminho é esse, então se ela veio até mim, ela tem que seguir o meu caminho, né? Aí ela voltou. Ela, é porque eu vim. Eu falei, eu sei por que você veio. Você veio para provar que seu marido estava errado, só que vocês dois estão no mesmo barco, então vocês precisam remar para o mesmo lado. Senão não vai funcionar. Então, na melhor hipótese, o barco vai ficar rodando. Né? Então a terapia não é para provar quem está certo e quem está errado. Porque dentro do sofrimento tá todo mundo errado, tá todo mundo sofrendo. É para resolver uma dor. É para resolver a dor. E a dor só vai ser resolvida quando você sair daquele estado mental que você gerou a dor, porque foi você que gerou ela. Acontece das pessoas buscarem a terapia com a sexóloga e chegar lá, ver que o problema não é esse, é o outro profissional e você encaminhar? Na verdade, ela já vem muito de outros profissionais e comigo ela encerra a busca. Ela encerra a busca, porque é uma terapia profunda. E uma vez a gente resolvendo esse conceito interno, né, tirando ela do dual e vindo para a unidade, ela resolve todos os problemas, não é só o sexual. E a maioria dos problemas do ser humano tem a ver com o sexo de alguma forma, né? Eu vejo o povo falar isso, o pessoal até brinca, né? Quando tem... Isso é falta de sexo e tal, mas não é só isso, né? Muitas vezes coisas que vêm lá desde da adolescência, ou às vezes até antes, né? Tem a ver de alguma forma com isso e resolvendo isso, resolve o problema com o sexo, o problema com o trabalho, o problema com o relacionamento. É porque o problema nunca é o problema, né? O problema ele é um sintoma. Ele é um sintoma. Então, digamos, um homem que esteja passando por problemas financeiros. Ele está com a disfunção erétil, certo? Aí ele vai procurar um consultor para trabalhar a questão financeira dele. Mas ele não vai falar da disfunção erétil. Mas a disfunção erétil também é um sintoma. É causado pela falta de dinheiro. E a falta de dinheiro é causada por alguma... É causado pela mentalidade dele. Na mente dele, ele se sente impotente. Então, ele deixa de ter uma ereção e ele deixa de ganhar dinheiro. É mental. Então, por isso que eu te falei, normalmente eles fazem o caminho inverso. Eles já foram em vários lugares e eles vêm até mim. Aí em mim eles param. Você tá sem dinheiro? Admita aí nos comentários. Coloca aí nos comentários se você tá endividado. Pode ser um problema muito mais de impotência. profundo. De impotência mental, Lascou, não é sexual. 70% dos brasileiros estão endividados. Agora lascou de vez. Mas é quando chega nessa fase da impotência, a pessoa
ela se sente paralisada, ela não consegue sair daquilo, eu não sei o que fazer. Que seria um momento bom, que eu não sei o que fazer, eu me abro para a vida, mas não, eu não sei o que fazer, eu vou continuar fazendo errado. Ainda bem que eu tive um aumento anteontem. Senão eu ia dizer também que eu tava com problema. Sim. Agora, o que eu fico muitas vezes impactado é o como as pessoas às vezes se deixam levar por esse tipo de problema e levam ali por anos a fio. Às vezes ficam presas a esse tipo de problema e não buscam uma terapia, não buscam isso. Na média do que você... Porque na verdade quando as pessoas chegam em você, elas já estão procurando ajuda. Sim. Você acha que as pessoas que estão com problema e precisando de ajuda, que não buscam, é um número muito superior aos que buscam? Com certeza, senão a gente tinha uma sociedade mais tranquila. A maior, digamos assim, 99% das pessoas precisam de ajuda. O povo anda muito estressado, né? Estressado, desanimado, Brigando no trânsito. reclamando de tudo. São pessoas chatas. Eu falo pra minha filha assim. É gente que reclama Ela de tudo, fala é assim, chato. mamãe, uma vez ela comentou, eu queria crescer logo, ser adulto e tal. Eu falei, olha aí esses adultos. A gente estava num lugar que tinha muitas pessoas. Olha esses adultos. Tudo Ah, aí. se ela soubesse. Não, eu fui pontuando. Olha a cara daquele ali, ó. Olha a cara de raiva. Olha aquele ali desanimado. Aquela ali tá de mau humor. Adulto é bicho chato. Todo adulto quer ser criança de novo. Falei, adulto é bicho chato. Não queira crescer logo, não. Bora, cada fase é sua fase. Se você encontrar um adulto feliz, fique perto dele. Porque normalmente os adultos são infelizes. Eu fui abastecer o carro outro dia, né? Aí o rapaz do posto tinha acabado de levar um golpe. Alguém fez lá, óbvio que eu não vou citar nomes, né? Mas ele, bem novinho, ele chegou pra mim e falou: bom dia, você tá bem? Eu falei: eu tô bem, eu tô ótimo. Ele, meu dia já começou né? E tal. Eu falei: o que foi, né? O cara me deu cano aqui, vou trabalhar o dia inteiro sem receber. E começou a reclamar, né? Eu falei pra ele assim, eu falei: olha, eu não sou a pessoa rica, mais rica do mundo, mas eu me acho bem sucedido para o meu propósito, né? Eu daria tudo que eu tenho, e se eu pudesse triplicar, eu continuaria dando tudo que eu tenho, só para ter a tua idade de novo. Quantos anos tu tem? Ele, 21. Eu falei: meu filho, eu tenho 43. Para mim ter 21 anos de novo, com todos os problemas que você tem, eu daria 10 vezes mais do que eu tenho hoje, do que eu conquistei a minha vida toda. Aí ele falou: se for parar para pensar, né? Eu falei: pois é, meu amigo, você tá rico e não sabe. Você Sim. tá mais rico do que um velho bilionário. Mas a sociedade, ela tira a felicidade da gente para dizer que você tem que conquistar ela depois, quando você tiver uma profissão e ganhar dinheiro. As crianças são felizes agora, não são? Aí elas vão para a escola e na escola elas começam a aprender assim, olha... A gente estraga os bichinhos. Vocês precisam estudar para passar no vestibular, porque quando vocês ganharem dinheiro, vocês vão ser felizes. Oi? Elas já estão... Aí você quer tirar dela o que ela já tem para depois entregar para ela engessado lá na frente. Tá? É um trem que não funciona. Então é você mostrar... A gente precisa aprender com as crianças, não as crianças com a gente. Né? Elas são muito mais verdadeiras, intensas e felizes do que o adulto. O que o adulto vai ensinar para uma criança? Ser frustrada? Então a sociedade está toda invertida. Né? Elas são nossos professores, nós somos alunos. Então bora aprender com os nossos filhos ao invés de ficar tentando ensiná-los a ser adultos frustrados. Eu vou fazer umas perguntinhas bem cretinas, que eu sei que todo mundo quer ouvir, e depois eu vou pedir para você deixar sua mensagem Tô de olho final. no tempo, tô de olho no tempo. Tamanho importa para a mulher? Só se ela quiser morar no arranha-céu. Na parte sexual, nem um pouco. É muito mais uma ideia construída. É muito mais um mito. Sabe, a mentira contada várias vezes se torna verdade. É muito mais isso, do que na prática não importa. Na prática incomoda, na prática dói, na prática mulheres que são casadas com homens muito avantajados têm vontade de não ficar com eles, porque toda vez tem uma infecção. Sexo anal é impossível, na prática é ruim. Que alívio. Hein? E dinheiro faz diferença no relacionamento? Em que sentido? Se tiver ainda naquela mente confusa... Se o cara tiver mais dinheiro, a mulher vai amar ele mais? Não, o amor... Vai sentir mais desejo por ele? Em um determinado momento, pode ser que sim, porque a mente fica confusa ali e acaba criando histórias para você se envolver. Mas, ao longo do tempo, não. O relacionamento, ontem uma mulher falou assim, Glice, eu vou perder meu marido porque eu tô sem desejo e ele vai acabar me deixando. Eu falei, eu sou sexóloga há tanto tempo, atendo casais há mais de 20 anos, eu nunca vi um relacionamento acabar por falta de sexo. Não é o sexo que faz o casamento ficar e não é o sexo que faz o casamento acabar. Ele pode acabar por outras coisas que o homem acha que é por causa do sexo. Mas às vezes é falta de atenção,
Às vezes a indiferença, às vezes aquele homem se sente impotente na vida daquela mulher porque ele não tem espaço. Isso é uma verdade que muita gente não quer acreditar de forma alguma. Não quer acreditar. Então, o meu conteúdo na rede social, eu falo sobre as verdades difíceis de você ouvir. Lá não tem invenção nenhuma, lá só tem preto no branco. Uma percepção que eu tenho sobre isso é que, assim, o homem, ele valoriza muito o sexo. Por quê? Porque eu não sei se é pelo instinto de ser homem, ou se já está programado nele, ou se ele aprendeu assim, eu não sei. Mas, assim, o sexo é uma forma que o homem entende de que ele está sendo amado, né? Já a mulher, ela percebe isso de outras formas, com atenção, com, sei lá, com presentes, com lembrar disso, lembrar daquilo, e também o sexo. O homem não. Eu vejo, até por mim mesmo e pelo que eu ouço de conhecidos, de amigos, de parentes, de que, assim, se a mulher não está tendo desejo pelo homem, ele sente que ela não gosta dele. Ponto. Né? Sim. E muitas mulheres, às vezes, não ligam essa chave. Ela acha que o homem pensa da mesma forma que ela pensa também. Que se ela tiver... Eu vejo mulheres dando flores para homens, eu vejo mulheres presenteando assim. E pro homem, a maioria, claro, alguns podem, a maioria para ele aquilo não é nada. Se ela chegasse e voasse no pescoço dele quando chegasse em casa e fizesse um sexo selvagem, alguma coisa, ele se sentiria muito mais amado, por exemplo. Esses caminhos confusos de construção mental, eles levam ao sofrimento, porque a mulher não vai ter o homem que ela acha que ele tinha que ter, né? E o homem não vai ter a mulher que ele acha que tinha que ter. Porque ambos não se relacionam com o que é real um do outro. Eles se relacionam com a fantasia criada de um homem e de uma mulher. É por isso que dá ruim. E talvez para o homem se comportar dessa forma, ou deixar isso meio claro, às vezes a mulher pode entender que ele só pensa e ele só quer. E não é. Na verdade, é só uma forma dele sentir, mas é a forma que ele sente mais, né? Então, você percebe isso ao longo do trabalho também? Ou tô viajando na maionese? Não, você está usando o pensamento comum social. Isso. Né? Um pensamento comum, que é como como mais ou menos as comum. Pessoas percebem realmente as relações, né? Mas o problema nunca está nem na falta, nem no excesso. Está no homem que pensa assim, eu preciso mais... Ele está angustiado. Eu atendi um paciente que ele transformou a mulher dele no remédio dele para o seu estresse. Totalmente. Ele estava nervoso, ele queria transar, ele estava angustiado, ele queria transar, ele ganhava dinheiro, ele queria transar. Então, esse vai ser... Aí é pior ainda, porque ele vai associar o ato sexual com uma coisa ruim. Tem que acontecer uma coisa ruim. Mas para ele era assim, toda a sensação que ele tinha, o sexo dava aquele alívio. Entendeu? Então imagine a esposa o tempo todo ser solicitada para fazer uma coisa que ela não tá afim, porque ninguém quer ficar fazendo sexo 24 horas por dia, isso é coisa só de filme pornô, né? A vida real não funciona assim. Então esse cabo andava estressado. Viu? Estressado! E aí a coitada, ela não conseguia falar, e eu atendo casal separado, ela passava a maior parte da terapia com medo de falar. Era uma mulher amedrontada. Porque ela tinha medo de falar alguma coisa. Ai, mas ele se dedica demais à minha família. Ele faz tudo pela nossa família. Tá, mas quem foi que pediu para ele esse sacrifício? Foi você? Porque se você pediu para ele esse sacrifício, banque aí. É igual aquilo que você falou, né? Da pessoa ficar preocupada demais com um monte de coisa e não foca no que realmente é importante para ela. Sim, e os casamentos, eles têm um tal de um contrato interno de que eu vou me sacrificar por você, eu quero uma recompensa. E o homem quer a recompensa é sexo o tempo todo. E a mulher quer a recompensa de ser mimado o tempo todo. Gente, isso não existe na vida real. É desgastante para os dois. Esse contrato que você criou aí tá só na sua cabeça, o parceiro não compartilha disso. E quando chega nesse ponto de que você acha que o outro quer, né? Vira um peso tão grande que os relacionamentos acabam. Porque o que você espera de mim, eu nunca falei pra você que eu ia te dar, mas você tá esperando. Porque você... eu fiz de tudo. Essa fala de que eu fiz de tudo pela minha mulher, fiz de tudo pelo meu marido, já sei que o relacionamento tá com muito problema. Porque o que é fazer de tudo? É a ideia de que eu me sacrifiquei. E se eu sacrifico, você tem uma dívida comigo, porque eu me sacrifiquei por você. E quando é que você vai pagar essa dívida? E aí, amor não é dívida. O outro vira e fala assim, eu não te devo nada. Aí que o trem... e de verdade não deve nada, né? E isso acontece muito de mãe para filha. As mães gostam de usar essa fala para manter os filhos ali, né? Eu dediquei a vida por você, eu e me não quer deixar o filho viver a vida dele, né? E aí a minha filha falou para mim hoje, eu pedi o celular dela emprestado, né? Minha filha, ela tem uma sabedoria que tem horas que me assusta. Eu pedi o celular dela emprestado, que o meu quase não tem memória, porque eu faço muita coisa. Ela falou assim, não, mamãe, não quero te emprestar, não. Eu falei, tá bom. Ela, olha, você faz muita coisa, você que fica criando muito conteúdo. O problema é meu.
Eu achei aquilo assim, na hora foi estranho ouvir, mas ela tá certa. Eu tô criando o problema. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar de celular. Não é ela que tem que tirar o dela para me dar. Então, se eu não entendo a dinâmica, eu vou achar que ela foi mal criada, que eu tenho que bater dela, que ela tinha que ter me emprestado. Não, ela não tinha. O problema era meu. Os adultos estão tão confusos que as crianças estão muito mais... Mais sábias. Mais sábias. Ouve mais seus filhos, que eles vão encontrar... Eles vão falar umas pérolas assim, que você precisa despertar. Acorda, criatura. É por isso que o Esfera Podcast sempre traz um conteúdo para você que seja útil, que seja de pessoas que têm uma vivência realmente de sucesso e que resolveram problemas e continuam resolvendo os problemas. E isso é importante. E deixa aí nos comentários o que você está achando desse episódio aí. Você está tendo problemas aí com sexo? Você está tendo soluções? Alguns desafios? Se quiser deixar uma pergunta aí também, diga que foi o seu amigo que perguntou, né? Se você tiver com vergonha de colocar aí. Sim. E não deixe de seguir lá a Glícia Neves, lá no perfil do Instagram. Já segue o Esfera Podcast se você não segue ainda. Esse episódio está completo no YouTube, se você está vendo aí pelo Instagram. E não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar sua opinião. É muito importante para nós aqui do Esfera Podcast. E eu estou gostando demais desse assunto, mas eu sei que você tem horário, que você é uma mulher ocupada. E eu queria que você deixasse sua mensagem final para a nossa audiência. O pessoal que está assistindo aí, sempre a audiência mais inteligente da internet. A audiência, mas vou olhar bem para aquela câmera ali agora, né? Pensa menos, criatura, e viva mais. A gente está envolvido muito nos pensamentos, nas histórias que conta na cabeça e deixando de vivenciar as experiências reais da vida. Então, faça o convite aí. Vá viver. É o meu recado final. É isso aí, pessoal. Eu agradeço demais a sua presença aqui, você ter aceitado o convite para vir aqui no Esfera Podcast, falar um pouco, né, da sua trajetória, da sua área de trabalho. E agora vocês têm acesso lá ao perfil do Instagram dela, para quem ainda não segue, para tirar suas dúvidas, né? E se você tem alguma dúvida, eu vou convidar ela para vir aqui depois para falar sobre um assunto específico. Aquele assunto que tiver mais comentários aí perguntando, nós vamos fazer um episódio mais curto para falar só sobre isso, se ela aceitar o convite, é claro. É isso aí. E esse é o Esfera Podcast, meus amigos, e fiquem com Deus.